Mas nisso tu já tinha se descoberto na profissão de barbeiro ou só tinha visto seu pai trabalhando? Nessa época eu vi meu pai trabalhando. Mas ainda E não tinha ainda iniciado por conta própria, ter aquela, né? Então a gente não tinha iniciado ainda, né? Até eu tinha uma vocação muito grande, tinha uma vontade, mas eu tinha que trabalhar numa coisa que eu já ganhava, né? Que eu tinha que ganhar. Então, se eu trabalhasse com barbeiro, eu não ganhava, né? Então, mas eu já tinha iniciado os cortes, né? Na época, que hoje trabalha comigo, que é o Aécio, né? Que foi em 2002. Ele é o barbeiro mais antigo nosso e que tem uma profissão bem mais antiga. Ele foi em 2002, acho que foi 2004, eu era criancinha, ele já cortava também, né? Então, a gente iniciou daí, foi uma das coisas que a gente iniciou daí. Então, concluindo aqui, para poder chegar no ponto, né? Eu estava trabalhava no quiosque do Arnaldo, e essa rotina. E ajudando a minha mãe, né? Mas aí a gente conseguiu. Aí onde a gente começou. Entendeu? A gente começou... Quando eu comecei a ter interesse igual você perguntou, Alicia, como eu tive interesse de ser barbeiro, né? Comecei, como eu falei, vendo meu pai trabalhando, né? E comecei, vendo meu pai trabalhando, e comecei a cortar nessa época lá em Brasília, quando eu tinha 14 anos, mais ou menos. Eu comecei a atender pessoas necessitadas na rua, pegava as pessoas na rua. E do nada, meu pai estava cortando. Pai, eu trouxe ele aqui para me poder cortar. Como assim? Não, eu do nada entrei, fui lá ver o cabelo dele e comecei a cortar. Aí o meu pai me explicou alguma coisa e comecei, entendeu? Mas aí pessoas em situação de rua ou pessoas carentes? Em situações de ruas e pessoas carentes. Mais em situação de rua, né? Que havia aquelas pessoas tristes, né? Eu ofereci uma ajuda nessa época, né? Antes de vir para Santa Quitéria novamente. Foi onde eu comecei a realmente, eu senti uma vocação. Quando eu cortava o cabelo dele, eu via que não estava legal. E eu queria melhorar. Eu queria melhorar, que eu sou muito metódico, eu não consigo. Enquanto eu não conseguir um bom resultado, eu não estou satisfeito. Eu tenho que ter um bom resultado. Enquanto eu não tiver um resultado, eu não fico satisfeito. Então, quando eu vi aquilo ali, que ele me tornou um vício, eu peguei aquela pessoa que está necessitada, lavei o cabelo dele, cortei. No outro dia eu queria fazer de novo. Teve uma vez que eu já estava fazendo 3, 4 vezes por dia, né? E daí meu pai começou a me levar, né? Nessa época eu tinha 14 anos, meu pai começou a me levar para fazer ação social. Né? Teve uma vez que a gente andou 700 quilômetros para poder cortar cabelo. É mesmo? Foi, 700 quilômetros. A gente saiu de Brasília e veio parar quase no Ceará aqui. Foi, Bahia, bem aqui. Mas isso aí era o que? Era uma... É uma ação de uma igreja. De uma igreja. Meu pai me chamou, vamos, Márcio. Né? E isso aí eu tinha certeza que ele sabia qual era o propósito disso, né? O que era que eu... Então, foi meio difícil, viu, gente? Você vê, era nessa época, quando a gente fez essa ação, a gente era numa igreja, numa cidade pequena, né? Então, eu já tinha essa prática de cortar, né? Eu peguei uma quadra de um colégio, era eu, meu pai e mais 2 cabeleireiras. Então, gente, era um aquário feito tipo um parafuso, de tanta gente que tinha a fila. Mas tinha mais barbeiros? Não, só eu e meu pai. Aí a fama, os barbeiros de Brasília, entendeu? Eu nunca tinha cortado o cabelo de uma pessoa, como é que eu posso falar? De um cliente, né, que me procurasse. Eu procurava, né? Então, quando eu cheguei, aí que nessa época, quando a gente começou a cortar, eu falei assim, caraca, eu vou conseguir, será, meu Deus? Só uma dúvida. Isso aí foi no período que tu tinha 14, 15 anos? 14, 15 anos. Certo. Eu não tinha habilidade suficiente para poder estar, né? Então, mas esse para mim foi um desafio, gente. Então, foi um desafio ácido mesmo. Tipo assim, meu pai me colocou numa fria, né? Mas
como é que eu ia sobreviver disso, né? Porque eu tava desse tanto de cliente, desse tanto de pessoas para poder cortar. E a gente conseguiu. A gente terminou 8 horas da noite, começando 8 horas da manhã. A gente saiu de Brasília 3 horas da manhã. Foi uma coisa assim. Não tô lembrado bem, mas a gente saiu muito cedo, muito cedo. Foi uma viagem mesmo. Uma viagem pra gente poder fazer essa ação. E daí foi que onde eu comecei. Aí fizemos mais 2 ações, né? Ele foi me chamando, foi... Aí foi nessa época que eu vim para Santa Quitéria e comecei a, né, não, vou morar para... Mas eu não tinha nada de plano para poder cortar cabelo. Eu queria era trabalhar, para ganhar dinheiro, para poder ficar aqui, né? Então, foi daí que a gente começou a surgir a vontade de querer cortar, né? Mas quando eu vim para Santa Quitéria, eu queria era trabalhar, né?